Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou trazer em vídeo pra vocês um deck bom pra quem tá voltando pro mundo do Yu-Gi-Oh! E acha um pouco difícil os novos efeitos e de quem jogava lá atrás, né? Onde só existiam cartas de fusão e tal. Outro deck barato, também já um pouco ultrapassado, mas que ainda desempenha muito bem contra decks atuais. Eu tenho experiência usando ele e posso dizer isso. Vamos começar então. Esse deck aqui é Lightsworn, né, os luminosos. Esse deck é bom porque ele tem um bom mecanismo para pegar a carta que você precisa, né? Sempre que você pode usar o efeito de alguma carta para encontrar outra e assim vai. O único problema dele é acabar rapidamente as cartas do seu deck. Que com um monstro síncro, que eu só uso dois monstros no deck extra. Com um monstro síncro que eu tenho, isso já resolve o problema. Vamos lá. 3 Raiden à mão dos luminosos. Uma boa carta para fazer a busca no deck para o cemitério, que é o que você mais quer fazer, é mandar suas cartas luminosas do deck para o cemitério. As 3 cartas-chefe desse deck aqui, que eu estou mostrando, é o Dragão do Julgamento. Funciona muito bem para limpar o campo e também para buscar mais cartas do deck para o cemitério. Três Lumina, Invocadora Luminosa. Assim como as outras duas, também serve basicamente para pegar cartas do seu deck e mandar para o cemitério, além de poder reviver monstros do seu cemitério. E fazer combos com o próprio Raiden para buscar mais cartas, ou outra Lumina, Invocadora Luminosa, e assim vai. Celeste, Anjo Luminoso. Para que essa carta serve? Se você invocar ela pagando como sacrifício um outro monstro luminoso, você pode destruir 2 cartas do inimigo, do oponente. E ela tem um ataque razoavelmente bom pelo preço, até porque você sempre vai ter uma carta luminosa em campo, né? Pelo menos é o que você deseja. 2 Wolf, a besta luminosa. Como a maioria das cartas desse deck tem como custo para mantê-las em campo enviar cartas do deck para o cemitério, existem também aquelas que, ao serem enviadas do deck para o cemitério, são automaticamente invocadas para o campo. O Wolf é uma delas, você não quer sair com essa carta na sua mão. Mas se você sair, geralmente é um mau presságio, sempre que eu saio eu costumo perder. Dois Dragonif, o Dragão Luminoso. Essa carta é boa para ser invocada quando você já está com muito monstro luminoso no cemitério e não tem nada melhor para invocar em campo. Também não é uma das melhores cartas para se ter em campo, mas ela ajuda muito porque além de ter o dano, ela tem o dano Piercing, né? Que é aquele dano de ataque direto em monstros de defesa, e cada monstro luminoso seu no cemitério adiciona para ela 300 de ataque e defesa. Monstros de nome diferente. 2 Layla, boa para destruir cartas de armadilha e, enfim, para ter em campo, né? A maioria eu tentei manter o deck o mais puro, luminoso possível para poder invocar o monstro-chefe, que no caso é o Dragão do Julgamento, o quanto antes no jogo, porque quanto mais cedo você invocar ele, maiores são suas chances de ganhar. Aí já começam a chegar algumas cartas luminosas que realmente estão aqui só para preencher o espaço do deck e te dar a oportunidade de invocar os monstros mais cedo. Jainha, Paladina Luminosa. Quando ataca, 2100 de ataque. É basicamente isso, 4 estrelas, serve para invocar o monstro XYZ que eu costumo usar nesse deck. Rico, Caçador Luminoso, tem um efeito de flip bom, mas muito difícil de ser usado, é mais para ter um monstro luminoso no cemitério mesmo. Eren, a Monge Luminosa, é boa para limpar o campo no começo da partida, você eliminar aquele monstro que seu oponente sempre seta em modo de defesa. Rinian, uma outra carta com um efeito bom de flip, mas que também serve mais para deixar monstros luminosos no cemitério.
Minerva. A Minerva é boa por quê? Primeiro que ela vai te ajudar a invocar o dragão Miguel Arquiluminoso, né? Que é o monstro 5 desse deck aqui. E segundo porque se ela é enviada... se ela é invocada por invocação normal, você pode pegar um monstro dragão do seu deck com um nível equivalente ao número de monstros Lightsworn do seu cemitério de nome diferente. Ou seja, boa pra caramba. A Feliz também outra Tanner, né, outra reguladora para invocar também o Miguel. E ela tem um efeito ótimo que além é claro, de quando você enviar ela do seu deck pro cemitério, ela ser invocada automaticamente em modo de defesa, você pode sacrificar ela para destruir um monstro do inimigo. Outros dois luminosos aqui que são mais para preencher o deck e manter sempre o cemitério com um bom número de cartas luminosas. Light Ray Diabolos. Esse aqui serve para quê? Você pode invocar ele simplesmente banindo você tem que ter primeiro 5 monstros de luz, de atributo luz, no seu cemitério de nome diferente. E banindo um deles você pode invocar essa carta. Aí você... quando você invoca ela dessa forma, que ela só pode ser invocada dessa forma, você pode pegar uma carta setada do seu oponente e colocar ela de novo no fundo do deck dele. Aqui estão 3 cartas que eu uso que não são luminosos, mas tem uma boa função nesse deck. O Gorz, o Emissário das Trevas. Para que ele serve? Se você atacar diretamente, você pode invocar ele automaticamente e um token com o mesmo valor de dano que você recebeu direto. Esse é o efeito principal que eu uso nesse deck. A função dele no deck praticamente é essa: te manter a salvo quando seu campo está vazio. Aí você usando essa carta aqui ou enviando ela para o cemitério, você provavelmente já vai ter um monstro de trevas e um de luz no seu cemitério. É aí que vai entrar o Soldado Negro enviado do princípio. O Soldado Brilho Negro enviado do princípio. Você invoca ele banindo um monstro de luz e um de trevas do seu cemitério. E ele, por sua vez, você pode banir um monstro com alvo. Banir um monstro do inimigo virado para cima. Mas nesse turno ele não pode atacar. E se você conseguir atacar e destruir um monstro do seu inimigo, você pode atacar outra vez nesse turno. 2 efeitos bons aí para um custo baixo de invocação até. O Honesto. O Honesto, para que ele serve? Em todo deck que você vai usar monstros de luz, assim, é praticamente mandatório você ter um Honesto. Porque se um monstro de luz seu ataca ou é atacado por um monstro inimigo, durante a batalha você pode enviar o Honesto da sua mão para o cemitério e o seu monstro vai adquirir o ataque do monstro inimigo. Ou seja, você vai conseguir também manter seu monstro ali por mais um tempo. Além do que, ele pode ser colocado em campo, atacar e depois durante sua segunda fase principal você pode trazer ele de volta para sua mão sem custo nenhum. Cartas mágicas agora. Enterro Tolo. Basicamente você pode enviar um Wolf ou a própria Feliz e invocar eles automaticamente pro campo. Uma boa carta. Recarga Solar. Com ela você pode descartar um monstro luminoso, comprar 2 cartas e depois enviar 2 cartas do seu deck para o cemitério. Ou seja, você vai, além de você poder adicionar um monstro luminoso diferente no seu cemitério, você vai poder comprar 2 cartas e adicionar mais 2 logo em seguida. Ou seja, você vai rapidamente poder preencher seu cemitério com os monstros luminosos que você precisa ter nele. Por isso 3 cópias dessa carta aqui. Agora temos essas 3 últimas cartas mágicas. A Investida da Brigada da Luz, para que ela serve? Você também vai poder enviar direto do deck para o cemitério 3 cartas do topo, ou seja, vai poder invocar o Wolf ou a Feliz na sorte, né? E adicionar um monstro luminoso de nível 4 ou menos do deck para a mão. Um ótimo efeito para poder também fazer a busca de monstro. E reencarnação de monstros, que também envolve o efeito de descartar um card e escolher um monstro no seu cemitério para adicionar à mão. Aí, como a gente já viu, o objetivo principal desse deck aqui seria o quê?
manter monstros luminosos no seu cemitério para poder usar eles como pagamento para invocar, como tributos para invocar um monstro de maneira especial ou normal em campo. Aonde que esses aqui vão te ajudar? O Utopia, o número 39 Utopia. Primeiro que é nível 4, vai ser muito fácil você ter dois níveis 4 no cemitério, no campo, para poder usar ele. O atributo dele é luz, você pode usar o honesto com ele, além dele poder bloquear 2 ataques. Então é mais uma carta utilitária. Eu uso ele, até ajuda, mas não é o principal, né, do extra deck. Lembrando que eu não confio muito no extra deck, eu prefiro jogar só com as cartas do deck principal, que eu acho mais confiável contra monarcas e etc, né? Mas enfim, isso é uma mania minha. Aí tem o Miguel, o Arquiluminoso. Essa carta aqui, para esse deck, ela é muito boa porque, vamos lá. Uma vez por turno você pode pagar 1000 pontos de vida e depois escolher um card no campo. Bana o alvo. Banir, não vai mandar para o cemitério, nem vai ser considerado batalha ou destruição, você vai banir essa carta. Quando este card for destruído, você pode escolher qualquer número de outros monstros luminosos no seu cemitério, embaralhos no deck, e se isso acontecer você ganha 300 pontos de vida para cada card devolvido. Ou seja, se você está no fim do jogo, você só tem a opção de poder invocar esse monstro aqui, e está com quase todo o seu deck no cemitério, porque afinal cada monstro luminoso, a maioria dele, em grande parte, né, a maioria deles, faz você pagar como tributo por ter eles em campo, outros monstros, outras cartas do seu deck no cemitério. Ou seja, seu cemitério vai estar cheio, muito provavelmente vai estar cheio de monstros luminosos. Principalmente se seu deck for quase puramente luminoso, igual esse aqui que eu estou mostrando. E além dele ter 2600, se ele for destruído, você vai poder pegar todas essas cartas, pôr de volta no seu baralho e receber de volta 300 pontos de vida para cada monstro luminoso que você tinha no cemitério. Dando assim talvez uma segunda chance, ou mesmo fazendo seu inimigo desistir se já estiver no fim do turno, né? Bom pessoal, por hoje é isso. Primeiro a gente está mostrando esses decks mais antigos que estão mais em conta hoje em dia, para logo em seguida a gente poder entrar finalmente nos arquetipos novos que estão vindo aí, como o Pêndulo. Inclusive já tem 2 decks de Pêndulo aí planejado para a gente apresentar. E alguns outros decks, talvez antigos, mas que se adaptaram com o tempo, né, com cartas um pouquinho mais custosas e etc. É isso aí, quem gostou dá um like, favorita, se achar que foi bom. E pode deixar aí sua crítica, né, nos comentários, falar sobre edição, maneira de apresentar as cartas, alguma dica até pro meu próprio deck. Mesmo que inclua alguma carta cara, eu gosto de jogar com decks budget, mas se realmente for uma carta que adiciona, talvez eu desembolse um pouquinho mais para comprar, né, ou apresentar em